Ó, vamos falar agora sobre linguagem neutra. Essa é uma notícia aí que caiu ontem à noite. A Câmara dos Deputados aprovou, por meio de um destaque, na verdade, como são as chamadas alterações de texto em projeto de lei, a proibição do uso da linguagem neutra na comunicação de órgãos públicos. Isso agora vai para análise no Senado. O projeto de lei propõe criar linguagem simples para órgãos públicos, e aí eles fizeram aí a proibição da linguagem neutra, o TODS, né? É o TODS. Que você acha da Olha, linguagem neutra, hein? todos eles. Não, eu não uso e acho um erro, mas veja só. Eu Olha comentei aqui, hoje de olha manhã. aqui, não é o veja só, olha aqui, Olha aqui. Eu olha aqui. comentei hoje de manhã. Tem um termo que eu uso muito que é desrealidade. Sabe o que é desrealidade? Assim? Gente, desrealidade. É desrealidade. Desrealidade é o conjunto das coisas que nem erradas conseguem ser. Elas são tão despropositadas que elas não são erradas. Eu fui professor durante muito tempo e, ao corrigir prova, havia o aluno que errava. Errar significa estar no tema, mas ir por caminhos tortos. E tinha gente que dava resposta que certamente, né, eu não tinha dado uma aula sobre Tipo, aquilo, professor né? Reis, você dava aula do quê? Eu dava aula de literatura e redação, né? Pra Prova de escola ou pra redação e faculdade? não, colégio, segundo Colégio. grau, segundo grau. É. Segundo grau eu fui professor de cursinho, né? Que alguns adversários meus me atacam, dizendo, esse professor de cursinho, como se fosse um demérito, eu fui professor de cursinho, Pô, e professor de daí? cursinho é bom Foi, pra burro. opa, foi Ajuda a professor do ângulo, gente. foi professor do É. ângulo, dava aula para 400 pessoas e segurava muito bem 400 ali, né? De boa, tá? Nunca, sempre foi Segura muito legal. milhares aqui no ao vivo. É. Vai lá, e Mas aí? assim, Hum. então na prova tem o aluno que nem errado consegue ser, né? Ele fala, né? Que eu dei aula em colégio, cursinho e colégio, onde tinha prova. Cursinho não tem prova, só simulado. E as coisas que nem erradas são. Esse projeto já está nessa categoria, porque ele já é esquisito. Não, acho meritório que se tente, porque qual é a natureza, qual é o sentido do projeto? É preciso usar a linguagem simples nos documentos oficiais. Hum. Eu até anotei aqui. Então, diz assim: frase tem que ser na ordem direta e curta. Então, nós temos o Parlamento Brasileiro agora resolveu dar aula de estilo, né? Tem de usar palavras comuns. Eu não sei o que quer dizer palavras comuns. O que quer dizer palavra comum? Eu não sei se as minhas palavras são comuns. Palavra comum é a gente vai fazer um elenco, sei lá, de 2.000 palavras que todo mundo domina e só pode escrever naquelas 2.000 palavras. As pessoas estão proibidas de aprender palavras novas. O Alexandre fala que neutro é sabão. Tem sabão neutro. Sem cheiro, É, sem cor, sem nada. Atenção, evitar palavras estrangeiras. Sei lá, a gente vai chamar pendrive do que aquela coisa que parece com uma caneta e que a gente enfia no computador, é isso que vai ser pendrive? O que é pendrive? O que Pendrive. é evitar palavra estrangeira? Boa parte das palavras, aliás, em português é origem estrangeira, graças a Deus, felizmente, que bom que vai juntando, né? E tem só uma coisa boa que jornalista deveria sempre usar, né? Informação importante primeiro. Então, esse projeto já é todo meio atrapalhado. Aí vai o deputado, né? Um deputado Juno Amaral, deputado de Minas, um bolsonarista ensandecido, militar, segundo mandato, que uma vez já gravou um vídeo com uma pistola que ele estava manipulando, chamando Lula. Vai lá em casa, Lula. O sujeito que tem a tese de que o 8 de janeiro foi uma armação da esquerda. Aí ele propõe, então, que se proíbe o uso da linguagem neutra nos documentos oficiais. O destaque dele é aprovado, né, por 257 votos a 144.
E aí ele faz lá uma declaração em defesa da língua portuguesa, que, segundo ele, os esquerdistas querem destruir, porque isso faz parte do plano da esquerda. Eu não sabia que era parte do plano da esquerda destruir a língua portuguesa. Não sabia. Por que é que a esquerda faria isso? Por que é que a esquerda destruiria a língua portuguesa? Vai destruir a língua portuguesa para botar o quê no lugar? Qual língua? Boa parte dos que produzem língua portuguesa no Brasil e nos demais países de língua portuguesa, aliás, estão no campo progressista. A direita é menos produtiva. Tem, claro, gente competente da direita que escreve bem. Mas por que que a esquerda ia querer destruir a língua portuguesa? Não há nem histórico disso. Você sabe que o Stalin, tem uma frase do Stalin, o Stalin, pouca gente sabe, mas o Stalin era um estudioso de linguística. Ele tinha muitos livros de linguística. E o Stalin tem uma frase a ele atribuída que diz assim: fizemos a revolução, mas preservamos a bela língua russa. Né? A esquerda não tem nenhum compromisso em destruir a linguagem. Isso é uma das boçalidades dessa gente. Agora, vamos à coisa da linguagem neutra. O Supremo já votou, declarou inconstitucional uma lei votada em Rondônia que proibia o uso de linguagem neutra nas escolas. Disse, não, é inconstitucional porque a legislação é federal, não pode ter legislação estadual a respeito. Né? Isso aqui, em tese, é federal, aí vamos ver. Agora, note, essa é realmente uma questão relevante, a não ser para os militantes? Eu acho um erro a militância em favor da linguagem neutra. Quero deixar isso claro. Né? Acho um erro. Até porque não une toda a comunidade LGBTQIPA+. LGBTQIP+, é isso. Não une todas, são algumas expressões. Por exemplo, a Erika Hilton, que é uma deputada brilhante, brilhante, eu entrevistei no meu podcast, ela é espetacular, ela pensa muito bem, ela pensa de forma estruturada. Ela mesma disse que ela não exige determinados comportamentos, e estava se referindo, inclusive, à linguagem neutra, ela falou assim, mas tem coisa que eu não consigo explicar para minha avó. Com isso, ela está chamando atenção para o fato de que determinadas lutas, elas não podem se fechar num grupinho, num grupelho, numa comunidade mais radicalizada em favor de uma determinada tese e se distanciar da população. Entende? A estrutura da língua portuguesa para o uso disso que eles consideram neutro é complicada, não facilita. Entende? Adjetivo em inglês não flexiona, em português flexiona. Já complica. Criam-se coisas que, primeiro, jamais vão se popularizar, porque não vão. Porque, para tanto, seria preciso que a maioria da população fosse trans ou fosse ligada à causa trans, à defesa dos direitos trans, e passasse, e nem todo trans defende, é bom que fique claro, né? E passasse a usar a linguagem neutra. Isso não vai acontecer nunca. Isso não vai acontecer nunca. Acaba virando uma luta minoritária, um pouco. Então, em vez delas integrar as pessoas, ela separa. Não me parece inteligente. Força-se uma prática que contraria a própria estrutura da língua. Né? Ah, mas a língua, com o tempo, pode ir mudando. Sim, a língua vai mudando, vai incorporando palavras, práticas de linguagem da internet que vão entrando e vão criando. Sim, é verdade. Agora, mudar a estrutura propriamente da língua, não. Né? Então, assim, é uma luta que não vai acontecer, ela é inglória, nesse sentido. E o que você tem, você acaba esbarrando com gente como esse senhor. Não estou dizendo que o Juno Amaral e sua pistola existem
porque o grupo trans fez essa luta. Não, ele já disse coisas bárbaras sobre outros assuntos e quaisquer outros assuntos, né? Mas vejam como uma luta complicada, a meu ver, do ponto de vista político, ideológico, errada, contraproducente. Ah, quem é você? Você não tem lugar de fala para tratar desse assunto. Por exemplo, o lugar de fala é outra das coisas em que grupos minoritários se perdem. Então, se você não é um de nós, você não pode falar de uma coisa nossa. Só pode falar de coisa nossa quem é um de nós. Mas se você quer falar da sua coisa, porque você é minoria discriminada e acha que só a minoria discriminada pode falar da coisa, será sempre a minoria discriminada reclamando que é discriminada como minoria, sem ser compreendida pela maioria. É uma equação sem saída. Então, o uso da linguagem neutra, acho eu, a busca do uso da linguagem neutra é um erro, né? Agora, eu me estendi aqui sobre uma luta no campo progressista. Agora, é evidente que isso não é um problema. Isso não é um problema, isso não ameaça a língua portuguesa, isso não ameaça as nossas tradições, isso não ameaça, né, esse grande estilista, esse amante de Camões, que é o tal do Juno Amaral, né? O amante, um versado em Camilo Castelo Branco, mas só que ele prefere ficar manipulando a pistola, né? E ameaçando as pessoas. Não, claro que não é ameaça nenhuma, mas, e esse tipo de prática, há muito, o Congresso já deveria ter se organizado para coibir. O que é que a linguagem neutra tem a ver com o projeto que foi votado? Nada. O projeto que foi votado é um projeto de simplificação dos comunicados oficiais. É isso. Né? O que é que o uso da linguagem neutra por órgão público tem a ver com isso? Nada. E outra, e se um comunicado oficial falar todas, todos e todes, é assim, tão grave, por um acaso vai deixar de falar com alguém, de comunicar aquilo que quer, né? Por que eu chamei de desrealidade? Porque tudo errado, eu já não gosto nem do projeto. Imagina agora, não, essa palavra que você está usando aí não é uma palavra comum. É uma palavra comum? Né? Ah, todo mundo sabe que é palavra comum. Não, não sei. E eu não sou contra a simplicidade na comunicação. Se eu fosse contra, eu não faria rádio, não faria internet. O esforço da gente, na verdade, é para tornar as coisas mais simples, sem simplismo, sem reducionismo, né? Deixando claro que algumas coisas são realmente complicadas, complexas, né? Então, sabe quando tudo fica errado? É quando tem desrealidade, assim. Tudo fica errado, tudo fica errado. Ai, amigue. Ah, amiga. Ai, amigue. Difícil dizer o que é você. Mas é curioso, até quando a gente Não, vê nos eu também não eventos tenho nada públicos, contra. E né? se a pessoa quer ser chamada de amiga, eu chamo de amiga. No programa eu brinco com isso, brinco. Falo, todas, todos, todos. E daí? Assim, acho importante que essas pessoas busquem que a sua identidade seja reconhecida. Eu quero deixar isso claro. Acho mesmo. Agora, eu também me reservo, né, o direito de dizer, acho um erro. E repudio que se diga, você não pode dizer porque você não tem transtorno de identidade, ou que não seja transtorno, mas enfim, você não tem uma identidade que não é a identidade dominante e tal. Não, porque eu, como ser político, eu posso me expressar sobre questões que são de natureza política, porque essa é uma luta política. Não se pode deixar a questão do racismo apenas para os negros, não se pode deixar a questão da mulher apenas para as mulheres, não se pode... Tem que ser da sociedade.
Se a sociedade como um todo não reconhece e não luta por determinadas coisas, elas não acontecem, né? Então, é isso. Que todas, todos e todes pensem nessas coisas, né? Mas, de qualquer modo, né, isso aqui foi um adendo que eu tratei, porque acho que a luta é realmente complicada. Agora, evidentemente que o tal do Juno não fez isso porque ele está preocupado com a língua portuguesa. É esse o Não, ponto, né? Virou ele uma não está briga. preocupado com a língua portuguesa. Assim como Eduardo não está preocupado com os negros, assim como Essa Eduardo. Não, selvageria que eles se estão resume. preocupados em criar alvos, né? Tanto é que essa questão trans, você vê, teve essa votação do Supremo, mas já em Boa Vista já votou a proibição de linguagem neutra, Porto Alegre já votou, Paraná já votou, Santa Catarina já votou. Eu não sei que temor essa questão provoca nos reacionários. Sei lá, um É, negócio ficam assim. super apavorados com isso, mas é Tem, impressionante. Nossa, eu já tem. vi em grupo de escola. A escola viu uma professora escrever isso na rede e falou: será que ela fala assim com meu filho na sala de aula? Não, tem uma professora que foi demitida de uma escola privada Sim, porque estava falando de linguagem neutra, né? Assim, como se fosse uma coisa perversa, como se não fosse uma discussão que você pode ter. Veja, eu discuto isso no universo da linguagem. Eu acho contraproducente, porque acho que no universo da linguagem não vai prosperar nunca, e porque politicamente é uma luta isolacionista, em vez de ser uma luta sim, que integra as pessoas. que une, né? Entende? É por isso. É por isso que eu acho um erro, né? Não Agora, é, e quando eu você usa o ofendido, porque termo, assim, oh, não, não farão isso com a minha língua portuguesa. Ah, quem vem com esse papo, evidentemente é papo furado, né? Ninguém ama tanto a língua portuguesa a ponto de se organizar politicamente, se juntar com um bando de fascista para perseguir pessoas. Isso não é amor à língua portuguesa, isso é tara puro reacionário, é isso que é, né? Que é uma tara perigosa. Tomar